E antes de darmos início, eu vou convidar a todos para que possamos, nesse instante, cada um do seu jeito, da sua maneira, com suas palavras, vamos tentar serenar nossos corações, nossas mentes, deixando lá fora. Por vezes, aquelas situações que vivemos, que passamos no nosso dia a dia e que ainda, de alguma forma, nos incomodam. Vamos permitir que nesse momento consigamos aos poucos nos sintonizarmos com os nossos benfeitores espirituais, com amor, com a paz, com a misericórdia do nosso Mestre Jesus, a fim de compreendermos algumas situações tão importantes para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Cada um do seu jeito, se preferir, pode cerrar os vossos olhos, sentindo cada palavra que dirige aos céus, a Jesus, a Deus, a Nossa Senhora, a quem você julgar se sentir mais confortável. Divino Mestre Jesus, aqui nos encontramos para mais uma experiência de aprendizado, de crescimento e de evolução. Rogamos aos vossos benfeitores, irmãos e amigos, dedicados a esta tarefa, a esse trabalho de amparo espiritual, que nos envolva com todo amor, permitindo que todos nós consigamos absorver, compreender a mensagem desta noite. Peço aos espíritos amigos aqui presentes que possam me envolver, fazendo de mim um instrumento, uma ferramenta de amor, a fim de chegarmos nos corações de todos aqueles que buscam o alimento, a informação, a paz, tão importante para o nosso crescimento. Que Deus nos abençoe a todos nós, agora e sempre. Hoje vamos falarmos um pouquinho sobre um tema muito recorrente que todos nós vivenciamos do nosso jeito, da nossa maneira, no nosso dia a dia. Esse tema é muito recorrente porque nós convivemos com a nossa família e com os nossos parentes. Eu diria que esta é uma das provas mais difíceis. É muito bom, é muito agradável quando convivemos com os amigos, com pessoas fora do ambiente familiar. Nesse tipo de ambiente, nós conseguimos ser mais calmos, gentis, afáveis. Até mostramos uma cara que verdadeiramente não é a nossa verdadeira cara. Curiosamente, vocês notam, pelo menos comigo já aconteceu e ainda acontece muitas vezes. Não deveria, mas acontece. Existem dias e momentos que eu acabo, em momentos de descontrole emocional ou de um desequilíbrio, descarregar o meu descontrole nas pessoas que eu mais amo. Deveria? Não, não deveria, mas é muito comum. Quantos de nós chegamos em casa muitas vezes irritados, descontrolados emocionalmente e atingimos, ferimos, ofendemos com atos grosseiros, com palavras não tão boas, de uma forma ríspida, a quem? A nossa família, nossos parentes, nossos familiares, nem sempre procurando ter a compreensão do quanto nossas palavras ferem. Então, o convívio, o contato com os parentes, o convívio, o contato com a família é uma grande prova. Porque amar as pessoas fora do meio familiar, por vezes é uma prova relativamente até fácil. Por quê? Porque na nossa família, é nesse reencontro, nesse contato com a família, que muitos de nós reencontramos com quem? Com inimigos de ontem, com pessoas
que estamos ainda por acertar. Por acertar. Pessoas que estamos em débitos. E quando reencontramos com essas pessoas, deveria ser visto esse reencontro como um presente, como uma oportunidade. E muitas vezes nós olhamos apenas como aquela pessoa difícil, como aquele parente difícil, mas nós não encaramos como uma oportunidade de reparar, de corrigir, de pagarmos, no bom sentido, os nossos débitos. Existe aquele parente que ele te provoca, que ele te tira do sério, que ele age de uma maneira muitas vezes não tão boa. E por vezes nós não compreendemos o porquê. O porquê. Normalmente isso acontece quando nós estamos desprovidos do conhecimento espiritual. Porque o conhecimento espiritual, ele vai abrindo a tua mente de modo que você compreenda a sua missão aqui nesse plano físico. Algum tempo atrás, eu falava com um pai de uma criança de 4 anos de idade. Ele não percebia, ele ficava muitas vezes irritadíssimo com a atitude, com a postura do seu filho. O seu filho o renegava, por vezes o afrontava, fugia, se esquivava e tinha atitudes até um tanto desrespeitosa. E não tinha o menor receio de confrontar o pai, mesmo com aquela pouca idade. Mas curiosamente, com a mãe, era afável, era carinhoso, era diferente, era doce. E por vezes ele usava de uma força para lidar com aquele filho. Ele conversando comigo sobre a situação e me pedindo algumas sugestões de como se proceder com aquele garoto. Porque ele precisava mesmo de uma boa educação. Porque o garoto precisava mesmo disso e daquilo. Eu estava ouvindo o pai dizer tudo aquilo. Falei, na verdade, ele precisa dissolver a mágoa, a revolta, a frustração, a tristeza que ele traz na sua essência. Não estou dizendo que o teu filho seja uma flor e que o problema esteja exclusivamente com você. Mas observe, ele nem tem consciência, mas energeticamente, quando ele se aproxima de você, existe o quê? Uma repulsa, há uma dificuldade. Então, o que ele precisa é do seu amor, é da sua paciência, é da sua compreensão, e não da sua energia, e não dessa estrutura educativa que você julga ser a mais adequada, porque essa estrutura educativa que você julga mais adequada chama-se violência. Chama-se violência. Nós usamos o nosso poder, da nossa autoridade física, da nossa estatura física, para impor quem manda. A questão aqui não é quem manda, é como conquistar, é como reverter aquela energia tão pesada que ainda vibra naquela pessoa, naquele espírito tão pequenino. E muitas vezes a pessoa não percebe isso. Mesmo conosco aqui, já com alguma idade, com alguma maturidade, quantas vezes nós não nos aproximamos de uma determinada pessoa e que nós não nos recordamos de nada, mas, no entanto, há uma energia entre esta pessoa e nós, uma energia que repele. E, por vezes, nós não entendemos por quê. Da mesma forma, essa criança também sente, mas ela não compreende por que sente aquilo. E ele me perguntou, e o que fazer? Envolva seu filho com amor. Sempre que tiver uma atitude menos boa, olhe para ele. Diga para ele que ele é muito especial para você. Que você o ama muito. E que você vai estar sempre do lado dele. Que ele é muito especial para você. Vai plantando no coração dele aquilo que você deseja que realmente fique. Quanto mais você envolvê-lo com o seu amor, com a sua entrega, o seu amor, a sua paciência, o seu carinho vai dissipando aquela energia que ele está cristalizada no seu campo.
Podemos e devemos sim colocar limites, porque educar é colocar limites também. Não é estarmos coniventes, concordando com tudo que a criança deseja e quer fazer. Não, isso não é educar. Então, amar também é sermos firmes, mas uma firmeza com amor, em que a pessoa entenda, compreenda que nós amamos. Mas amar não é compactuar com alguns comportamentos que serão nocivos para essa criança, mas de modo que ela sinta que você de fato ama. Então nós vamos encontrar muitas vezes parentes, familiares difíceis, muito difíceis. Em muitos momentos nós não nos damos conta de que tudo o que você fala, ou de tudo aquilo que você pensa, esse familiar, esse parente, esse amigo, ele recebe essa informação a nível inconsciente. Mas como assim? Observe que muitas vezes nós achamos que quando estamos numa conversa, o marido com a esposa, ou com o filho, com o parente, a falar de alguém, na nossa estrutura individual ou particular, nós achamos que aquilo está somente entre nós. Engano. Sempre que você fala de alguém, você está destinando para essa pessoa o conteúdo. Ela recebe essa informação. Ela recebe essa energia que você projeta. Ela recebe. Ela recebe. Agora a questão aqui é, o que você fala? O que você pensa sobre essa pessoa? É algo bom? Você é uma pessoa que você compreende? Você tem uma postura de indulgência acerca da dificuldade, da imperfeição, do comportamento menos bom que a pessoa teve? Ou você se põe na condição de um juiz que está constantemente a julgar, a condenar a atitude daquela pessoa que ainda está em falta? Mas quem é que não está em falta aqui? Atire a primeira pedra aquele que não tem pecados, disse Jesus. E muitas vezes nós queremos estabelecer uma boa relação com os nossos parentes, com a nossa família, só que aqui no meu anonimato, aqui na minha casa, no meu quarto, eu muitas vezes me ponho a falar mal daquele meu familiar, daquele meu parente, e ele recebe. No dia seguinte, na semana seguinte, quando eu vou me reunir com a família, eu encontro com aquela pessoa e não sei porquê, aquela pessoa me repele. Aquela pessoa sente dificuldade de estabelecer um diálogo comigo ou de estar na minha presença. Por que será? Porque ela recebe aquilo que você projeta. Assim como um doente recebe a energia de uma prece, que nós oramos, que nós rezamos e projetamos para aquela alma, que ela recebe aquele fluido, aquela energia boa, a pessoa também recebe a nossa energia má quando estamos constantemente a projetar para aquela pessoa a essa energia malévola das nossas críticas, das nossas observações negativas, que não acrescenta, que não agrega absolutamente nada para o crescimento daquela pessoa. E muitas vezes nós não nos damos conta disso, de que estamos constantemente a maldizer, fazendo ao teu próximo aquilo que você gostaria que fosse feito por você mesmo. Jesus, será que nós gostaríamos? Será que é agradável? Será que nos sentimos bem quando nós sabemos que alguém fala mal? Que alguém nos critica, que alguém nos maldiz? Certamente ninguém gosta. Já que não gostamos, por que insistimos? Por que muitas vezes persistimos nesse papel de juízes, de críticos, o tempo todo? E por vezes nos questionamos o porquê do nosso quadro de desequilíbrio, de tristeza, de angústia, de revolta. Porque muitos de nós atraímos para o nosso meio, para o nosso núcleo, entidades, espíritos que vibram nessa mesma frequência. E queremos ser ajudados.
Mas como eu posso ser ajudado se eu próprio não me ajudo? Existem muitas pessoas doentes, mas verdadeiramente são poucos que desejam a verdadeira cura. Há muitos que procuram na cura a ajuda da medicina. Há muitos que procuram na medicação, nos remédios. Há muitos que procuram através da espiritualidade, dos benfeitores espirituais, a cura. Remédio não cura. Médicos não curam. Benfeitores espirituais não curam. Deus também não te cura. É forte isso, viu? Deus também não te cura. Até você estar disposto a esta cura. Porque Ele te deu um livre arbítrio. Então, se você insiste, se você persiste num padrão de mentalidade, de comportamento negativo, você não tem como segurar. Quando é sugerido, proposto que você faça alguma coisa, e você aceita essa sugestão, e trabalhe nessa sugestão, sim, a cura acontece. Então é muito importante perceber o que eu preciso fazer para me curar e aceitar essa sugestão. Onde está a estrutura desta cura? Muitas vezes através desses parentes difíceis. Cada um de nós temos aqui uma missão. Por vezes a nossa própria cura acerca de muitas enfermidades que vibram no nosso ser está através de uma experiência de trabalho. Quando você se põe em trabalho, você está se curando. Quando você se dedica arduamente a esse trabalho de transformação, você está se curando. Só que o fato é que muitas vezes nós procuramos uma ajuda querendo que alguém me cure. Eu quero que alguém me cure. Vocês percebem isso? Quantas pessoas que vêm ao centro espírita à espera que aqui alguém vá te curar? Eu vejo, infelizmente, é triste dizer, mas muitos irmãos, muitos amigos nossos que se colocam nesse papel de oferecer ou de propor essa tal cura. Muitos iludidos, frustrados comigo muitas vezes, quando eu falo, não, aqui não existe isso. Mas você pode se curar se você estiver decidido a fazer esse trabalho. Então, quando você toma essa decisão, isso é possível. Isso é possível. Isso é possível quando cada um de nós vamos fazendo a tomada de consciência do trabalho que é imprescindível ser feito. É muito comum as pessoas que vêm ao centro espírita, em muitos momentos, e que nos diz: tem um espírito, tem um encosto, tem uma alma que me acompanha e não me deixa. Eu preciso de ajuda. Então ela vai continuar com você para te ajudar. Mas como assim? Eu vim aqui para que vocês me ajudem. Então vamos mandar mais alguns para te encostar. Porque são esses encostos que te ajudam. Nós crescemos é com os desafios, é com os problemas. Não é com a zona de conforto. Mas eu não estou entendendo. Eu esperava que vocês ajudassem a afastar essas almas. Mas se afastar por quê? Minha pergunta é, por que você atrai? Ou por que você atraiu? É pela sua generosidade? É pela sua bondade? É pelo espírito lindo, maravilhoso que você é? Há uns que acreditam nisso, tá? Ah, eu sou uma pessoa tão boa. Eu falo, que interessante, nem Jesus se achava bom. Mas você se acha bom porque nem Jesus se achava. Interessante, está acima do Cristo, né? Que legal. É uma emoção muito grande estar diante de uma pessoa que está acima de Jesus. Por isso eu ironizo um pouquinho. Para a pessoa poder baixar um pouco a bola. Porque mesmo essas tais almas que nos acompanham, na sua grande maioria, são espíritos, são almas que nós estamos em dívida com ela.
E por que é permitido que essas pessoas, ou que esses espíritos se aproximem? Para que nós possamos, através de um trabalho de amor, de auxílio, de caridade, reparar, corrigir atitudes e gestos não tão bons que tivemos em outros tempos. É por isso que Deus permite que essas almas estejam caminhando junto conosco. É por isso que Deus permite que nós tenhamos filhos difíceis. Mas como assim filhos difíceis? Sim. Muitos filhos difíceis que hoje habitam o nosso lar foram inimigos de ontem, que hoje nós acolhemos como filhos, para termos a chance de trabalhar no amor, nos redimindo do mal que fizemos com esses filhos, que lá na outra vida foram pessoas prejudicadas por nós. E Deus, como quer o equilíbrio, o que Deus faz? Ele nos dá esse presente. Fala, olha, eu vou colocar essas crianças para você, essas crianças que você prejudicou tanto lá no passado, agora cuide delas, dê-lhe muito amor, para que você possa se redimir e criar laços de amor, de afeto, através do seu gesto. Evidentemente, quando você reencontra com essas crianças, que na verdade são espíritos antigos, velhos, essas crianças têm o quê? Dificuldade em te aceitar. É muito natural isso. Há uma energia incompatível. Ela não lembrando racionalmente, mas a energia dela sente que você não é bem aquele anjo todo. E essa criança que cresce com você, ela sente dificuldade de quê? De te aceitar. Aí você fala, eu não suporto meu filho. Eu tenho que procurar uma ajuda de um psicólogo, porque eu não aguento mais. Quem sabe o psicólogo vai educar meu filho para mim, né? Porque essa não é a minha missão. Não, essa é a minha missão. Eu posso até ter algumas orientações, mas a missão, o trabalho de amor é meu. E por vezes eu não consigo ter paciência, compreensão com esse parente difícil que hoje está aqui, na minha família, como meu filho, como meu sobrinho, como alguém próximo. Nós temos hoje uma grande dificuldade em compreender o que viemos aqui fazer. Estamos numa onda que todo mundo tem que ser feliz. Eu não estou nada bem, eu ando numa tristeza, numa infelicidade. E quem falou para você que esse mundo, quem disse, quem comentou com você que a felicidade é deste mundo? Já disse Jesus, a felicidade não é deste mundo. Nós estamos aqui em provas. Provas. Podemos ter momentos de alegrias, de alguma felicidade? Claro que sim. Mas, no modo geral, se nós analisarmos a nossa vida num todo, observem bem. Dá uma melhorada e vem uma. E estamos sempre levando as orelhas, sempre aprendendo de alguma forma. Claro, quando estamos abertos para aprender. Quando você se abre para entender, compreender a sua missão, o seu papel, muda tudo. Andamos aqui constantemente com essa visão equivocada. Eu sempre gosto de usar uma frase que tem um significado muito forte para mim, eu não sei para vocês. É de uma benfeitora espiritual chamada Joana de Ângeles, benfeitora de Divaldo Franco. Ela faz uma seguinte pergunta: quem não serve, serve para quê? Quem não serve, serve para quê? E a grande maioria de todos nós estamos aqui apenas querendo ser servido. Temos uma dificuldade imensa de compreender que o bom da vida é amar, é servir, é fazer a diferença. E através dos parentes difíceis, nós estamos tendo a oportunidade do quê? Servir. Servir. Fazer o quê? A diferença na vida daquela pessoa.
cumprindo com a nossa missão. Você certamente deve conhecer pessoas, mães, pais, que têm uma família tão difícil, que têm filhos muito complicados, filhas terríveis, no bom sentido. E curiosamente, aquela mãe ou aquele pai nunca desiste daquele filho, daquela filha. E que por vezes fala, meu Deus, como é que essa pessoa suporta? Ah, se fosse um filho meu, não aguentava. Faria isso, faria aquilo. E curiosamente, tudo que aquele filho faz, apronta, ou aquela filha faz, aquela mãe, aquele pai nunca desiste. Quantos pais, quantas mães que recebem um filho doente, com uma enfermidade, e aquela mãe, aquele pai move mundos e fundos, mas nunca desiste, e está sempre ali presente. Por que ele não desiste? Por que será que ele não desiste? Inconscientemente, muitos desses pais e mães, há um sentimento que vibra, um sentimento de responsabilidade, em que diz, eu não posso desistir, eu assumi esse compromisso, eu sinto uma dívida com ele, embora ele não perceba, mas ele não consegue desistir. E o que ele faz? Ele continua trabalhando no amor, para contribuir, para fazer com que esse espírito que aqui chegou possa ter uma jornada diferente, porque ele se sente responsabilizado por algo que aconteceu numa vida passada. E hoje, na qualidade de mãe ou de pai, ele abraça a causa e ele não desiste para ajudar com aquele filho doente, com aquele filho com alguma enfermidade, com alguma deficiência. Aquela mãe não consegue desistir. Eu poderia citar aqui hoje N exemplos de parentes difíceis que nos aparecem. Há um caso muito interessante, que alguns de vocês aqui já conhecem. André Luiz, que escreveu tantos livros através de Chico Xavier, psicografia através de Chico Xavier. André Luiz, após o seu desencarne, passado cerca de uns 8, 9 anos, ele tem a oportunidade de reencontrar com a mãe dele. A mãe dele se encontrava num plano bem superior. E ela desce para poder vir visitar um filho que também estava desencarnado. Foi um dia de muita alegria para André Luiz poder reencontrar com a sua mãe. Ele ficou muito feliz, a mãe também, porque percebia que seu filho já estava bastante melhor, já estava num outro nível. E naquele contato, mãe e filho, ele pergunta, mamãe, e o papai? O seu pai está numa zona muito complicada, está numa zona purgatória, com muitas dificuldades, e precisa de muita ajuda. Está ele e suas amantes. Que triste, né, mamãe? Que fim teve o meu pai? Não, filho. Nós já estamos trabalhando para que tudo fique bem. Como assim? Eu já pedi permissão para que eu possa reencarnar novamente, na condição de sua esposa novamente. E já pedi também que todas as suas amantes possam reencarnar como minhas filhas. E em casa, eu e ele vamos ajudar aquelas crianças a crescer e a compreender a proposta de Jesus. Mamãe, você não precisa mais disso. Você sofreu tanto com o papai. Ele foi uma pessoa muito difícil. O seu pai, filho, precisa de ajuda. Eu estou aqui para ajudar. Aí quando você se depara com famílias assim, em que hoje é pai, e as filhas
foram amantes no passado. Vocês imaginam o cenário. E aquela mãe que está ali do lado, com muito amor, com muito carinho, tendo aquela paciência de auxiliar pela trajetória daqueles espíritos. Estes são parentes difíceis. Certamente para essa mulher que aceita uma missão como esta, não é uma tarefa fácil. Nem um pouco. Há um outro caso muito interessante de um espírito que é assassinado e assassinado. Anos depois ele tem a oportunidade de reencarnar novamente. Só que ele nasce dessa vez como filho da mulher que ele mais amou. E quem é o seu pai biológico? O sujeito que o assassinou. Aí vocês imaginam você nascendo em uma família em que esse espírito hoje que te recebe como pai é o sujeito que tirou sua vida. E a mãe é a sua mulher que você tanto amou. Como que você acha que esse menino vai ser para esse pai? Uma flor, né? Um doce. Então nós temos uma família bastante disfuncional. E que requer muito a presença do amor e conhecimento espiritual. Para que nós possamos perceber o que está por trás disso tudo. E trabalhar o quê? Perdão. O perdão. Porque mesmo esse garoto, que hoje reencarna nessa condição, que se sente prejudicado pelo ato, e sim foi prejudicado, mas existe algo por trás disso tudo também. O que nós estamos aqui fazendo? Aprendendo a trabalhar no sentido de desenvolver a capacidade de amar, de perdoar, de aceitar. Que cada espírito que aqui está é um espírito em evolução, em crescimento. E isso faz parte do processo. Mas a postura de árbitros, de juízes que nós temos tido, infelizmente, faz com que constantemente nós estejamos com o nosso dedo apontando para tudo e para todos, não compreendendo a nossa história, o nosso passado. Nos colocando muitas vezes como vítimas, coitadinhos. Que mal eu fiz a Deus. Eu não entendo por que essas dificuldades que eu passo. Por que eu sou tão perseguido? Por que eu estou doente? Deve ter havido algum equívoco, né? Do plano superior. Enquanto cada um de nós não pararmos cada vez mais para fazermos a tomada de consciência de que Deus é um Pai de amor e de misericórdia e que nos dá sempre uma nova oportunidade para redimir, para crescer, para reparar, para evoluir. Naturalmente, quando estamos reparando, redimindo, corrigindo, é sempre uma tarefa difícil. É sempre uma tarefa difícil. Todo trabalho tem a sua dificuldade, faz parte. Isso envolve muitas vezes o quê? Servir. E o que impede esse trabalho? Uma das coisas que impede, eu vou citar aqui agora, egoísmo. Porque nos preocupamos muito e focamos muito no nosso umbigo. O que importa é o que eu estou sentindo, é o que é bom para mim. O que é bom para o outro, isso é secundário. Perceba que a atitude dessa mulher, a mãe de André Luiz, ela esquece naquele momento dela mesma. Ela foi tão prejudicada pelo marido e pelas amantes, ela ignora aquilo. Ela tem um olhar, o que eu posso fazer para tornar a vida dessas pessoas melhores? Ela ignora. Ela compreende como um espírito infantil que necessita de evolução. E ela se põe à disposição para contribuir, para ajudar num processo de crescimento. Olha a diferença.
E nós aqui, quando alguém nos trai, quando alguém fala mal, quando alguém nos prejudica de alguma maneira, o que nós fazemos? Oh Senhor, me dê a oportunidade de amar essa pessoa, tomar conta dela. É mesmo assim? Será que é isso mesmo? Quantas vezes essa pessoa não passa por uma dificuldade, por um problema, e internamente, muitas vezes nós falamos, bem feito. Aqui se faz, aqui se paga. Com um gozo aqui por dentro, como se isso fosse um caminho, uma atitude, não compreendendo que aquela pessoa que falhou conosco falhou, porque ainda é um espírito retardatário, ainda não amadureceu. Aí o porquê daquela máxima de Jesus diante da cruz, após ter passado por tudo, o que ele diz? O que ele nos ensina? Com aquela palavra inesquecível: Pai, perdoa. Eles não sabem. Vocês percebem isso? Como que isso é forte? Eles não sabem o que fazem. Ele tinha noção, tinha uma ideia clara do nosso nível de quê? Infantilidade, de ignorância. Então, ele não levava aquilo em conta. Da mesma forma, nós convivemos com pessoas que também encontram-se em algum nível de infantilidade espiritual. Todos nós ainda andamos assim, de alguma forma. Todos nós, o tempo todo, estamos tropeçando. Estamos faltando. E muitas vezes o orgulho que invade, que toma conta do nosso ser, impede que possamos olhar para o outro com essa compreensão e de entender o quanto nós ainda somos tão deficientes, tão doentes quanto aquele irmão. Alguns anos atrás, eu passei uma vergonha muito grande. Em um trabalho mediúnico, nós estávamos num trabalho mediúnico em que eu estava falando com os espíritos desencarnados. Observe bem, num dado momento, eu fui introduzir uma técnica que a gente usa muitas vezes para ajudar o espírito a se lucidar acerca da sua própria condição. Ok? E ali, eu fui muito mal na minha fala. Ali me faltou humildade. Ali faltou eu combater o meu orgulho e outras deficiências que eu ainda tenho, infelizmente. E depois de muito conversar com aquele espírito, e o espírito me falava assim: eu estou muito bem, eu não preciso de nada. Claro, eu percebendo o estado que o espírito se encontrava, pelas atitudes que ele vinha tendo, pelo comportamento de perseguição a determinadas pessoas, eu desejava que ele pudesse realmente observar como ele estava fisicamente. E quando eu falo fisicamente, eu me refiro em perispírito, como que o corpo espiritual dele estava. Eu tinha certeza que, em função do comportamento, da conduta que ele vinha tendo, era natural que o perispírito dele, que o corpo espiritual estava em total desequilíbrio. Eu tinha essa certeza. E eu falei assim: muito bem, como você tem a certeza de que você está muito bem, em equilíbrio total, você não se importa de você se ver, de você se observar nesse espelho que está aqui do teu lado? Aí ele olhou e falou assim: não me importo. E ele se põe na frente do espelho. E ele diz assim: e realmente, eu não estou nada bem. Só que o que acontece é que o espelho que foi colocado não foi só para ele, foi para mim também.
eu também estava na frente do espelho. E ele se volta e fala assim, mas qual é a nossa diferença? Porque ao olhar no espelho e me ver e olhar para você, eu não vejo tanta diferença entre eu e você. Por que você quer me ajudar a me curar quando você está mais doente do que eu? Ali, eu não soube aonde enfiar minha cara. E sabe por quê? Porque o sentimento de orgulho e de vaidade e de não ter a humildade em como se dirigir para o irmão faz com que você caia. É mesmo isso. Então, hoje está a dentro da doutrina espírita, estudando, me ajuda muito o quê? A me conhecer. A me conhecer. E quando eu me conheço, eu tenho possibilidades cada vez mais, se eu quiser, claro, se eu tivesse empenho e esforço de poder me curar. E aos poucos eu fui aprendendo um pouco mais como estabelecer um diálogo com os espíritos. Então, em muitos momentos, quando eu estou falando com o espírito, seja o espírito encarnado ou desencarnado, a minha postura é o quê? Falar ao mesmo nível. Ou, por vezes, me colocando muito mais abaixo. Porque quando eu compreendo alguém, quando eu me coloco ao mesmo nível e não me colocando em um nível de superioridade, como se eu fosse mais ou maior, isso não dá certo. Isso não funciona. Isso não resulta. Ao longo do tempo, tendo essa oportunidade de estar aqui falando um pouco para vocês, não daquilo que eu sou, mas daquilo que eu gostaria de ser, eu aprendi também a me expor. A não sentir vergonha de falar das minhas deficiências e do quanto eu tenho por melhorar. E por vezes eu estou aqui, tendo essa oportunidade de falar com vocês, mas me julgo, na maioria das vezes, eu me coloco cada vez mais, muito menos, bem menos, do que vocês que acham que eu estou, por vezes, num nível melhorado. Não estou. Não estou. E trabalhar esse reconhecimento me ajuda a melhorar-me cada vez mais. Porque quando eu tenho a possibilidade de trabalhar combatendo o meu orgulho, a minha vaidade, o meu egoísmo, eu consigo lidar melhor com os meus parentes difíceis. Eu consigo lidar melhor com a minha família. Esse é o nosso papel. Nós estamos aqui nesta vida para nos tornarmos espíritos melhores. Mas combatendo os desequilíbrios que ainda vibram no nosso coração. E o que o torna muito difícil? Não reconhecê-los. Não identificá-los. Não trabalhar no combate. Então a doutrina espírita, o centro espírita, o trabalho espiritual, ele não cura ninguém. Você é que se cura. Quando você toma a decisão de querer se curar. E como que eu me curo? Transformando todo padrão de comportamento negativo, toda tendência malévola. Quando você passa a se dedicar a um trabalho de amor, de caridade, você vai se curar. Ah, mas eu ainda não percebo nada disso. Eu sou muito cru, sou muito verde dessas áreas. Não entendo nada, não percebo nada. Mas no dia que eu ficar bom, eu vou começar esse trabalho. Não existe isso. Quando você começa a aprender a escrever, a sua letra é horrível. A sua letra é horrível. Quando você começa a aprender a ler, é horrível ouvir alguém que está aprendendo a ler. Mas quanto mais você pratica a leitura, quanto mais você pratica a escrita, melhor você fica. É a mesma coisa. Quanto mais você insiste num trabalho de amor, mesmo sendo um espírito perturbado e imperfeito,
melhor você se torna. Ninguém nasce santo. Você trabalha da santidade burilando, lapidando suas imperfeições. Eu já vi pessoas me dizer assim: eu não me sinto bem em ir lá no centro, porque lá tem umas pessoas que andam lá, e são pessoas assim que meio complicadas, sabe, Cid? Meio complicados. Falei, meio complicado, que interessante, mas conta um pouquinho para mim. Não, são as pessoas meio difíceis. Ok, legal. E eu não gosto muito de misturar, sabe? Não tem um dia assim que a gente posta aí, que seja um pessoal assim mais selecionado. Falei, não, já está tudo selecionado lá. Tudo está selecionado. E começa por mim. Como assim? Eu sou mais perturbado. Não estou entendendo. Normalmente quem procura o hospital são doentes. E você, quando está tendo esse olhar sobre as pessoas, já mostra o nível da sua enfermidade. Vocês percebem isso? Perceba que Jesus, do seu tempo, quando aqui esteve encarnado, quem ele procurava? Só doentes. Leprosos, prostitutas, ladrões, cobradores de impostos e por aí fora. Porque Jesus dizia, eu vim pelos doentes. O médico veio pelos doentes, pelos enfermos e não pelos sãos. Então o centro espírita é uma espécie de urgência, é uma espécie de hospital, que está aqui para acolher as almas enfermas e não julgá-las, mas sim abraçá-las e permitir que elas possam crescer através do conhecimento e depois do conhecimento ela trabalha a sua transformação, porque é uma tomada de quê? Consciência, e tudo muda, porque todos nós, de alguma forma, de alguma maneira, todos nós somos enfermos, uns mais, outros menos, um com a doença A, outro com a doença B, mas estamos todos nesse hospital. E quando nós entendemos isso, temos esse olhar de amor, de compreensão e de aceitação, tudo muda, tudo se equilibra. Então todos nós somos o quê? Parentes difíceis. Era sobre isso que eu queria falar essa noite, sobre parentes difíceis. Mas se nós dermos as mãos e caminharmos juntos, fica mais fácil. Vamos ter dificuldade no caminho? Claro que sim, faz parte. Mas juntos, procurando ter paciência e compreensão, vamos conseguindo lapidar, removendo o que não está tão bem assim. Mas é claro, depende de cada um. Os espíritos por si só não fazem aquilo que só cabe a nós. Eles podem nos orientar, nos intuir, nos mostrar um caminho, mas o caminho deve ser feito por cada um. A exemplo de um professor, ele não pode fazer o exercício por você. A exemplo de um personal trainer, ele não pode fazer o exercício por você. É teu. A missão é tua. E muitas pessoas estão à espera que Nossa Senhora ou que o Espírito A ou B venha cá e faça o nosso trabalho. Desculpa, isso é infantilidade espiritual. Acordem, vamos despertar para a vida, que é o mais importante. Acima de tudo, é com estas dificuldades que estaremos crescendo cada vez mais. Espero que de alguma forma essa mensagem de hoje possa ter contribuído de alguma forma para os nossos corações, despertando cada vez mais um sentimento de missão, de vontade, de desejo em fazermos dessa reencarnação uma reencarnação melhor, a fim de curarmos as nossas dificuldades. Que Deus nos abençoe a todos nós, nos ilumine, nos dê a força, a sabedoria para ultrapassarmos, para vencermos todos os obstáculos que nós temos vivido. Meu muito obrigado pelo carinho de todos. Que Deus nos abençoe. Vamos dar início agora aos trabalhos da fluidoterapia, dos passes. Peço a todos que permaneçam em paz, em silêncio, em harmonia, para receber logo a seguir o passe, o tratamento espiritual. Mais uma vez, obrigado.